Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida e da sua família. Amém? Onde e quando você estiver. É muito legal estar aqui com vocês. Eu quero me apresentar. Meu nome é Ian. Eu sou um dos pastores na igreja Monte Sião, em Guarapari. E é sempre muito legal vir aqui. Eu acho que desde 2019 eu tenho vindo aqui anualmente e eu sempre gosto muito de vir aqui. Eu me sinto muito acolhido e muito querido por vocês e muito obrigado por isso, por essa acolhida e também pela acolhida que vocês tiveram com a agência missionária que eu faço parte. Eu faço parte de uma instituição missionária chamada Missão AIME e desde o ano de 2017 nós estamos atuando com a missão fora do Brasil, que é o que nós chamamos da missão transcultural. E como chegou gente nova, muita gente ainda não estava aqui desde lá de 2019, eu quero ter esse tempinho para me apresentar e também apresentar a instituição que eu faço parte. E tem uma apresentação que, se a gente puder colocar, eu quero ser bem breve para apresentar a AIME. Enquanto não vai, a gente vai falando. Agora foi. Pode passar já para a segunda página? Então, a AIME, ela é uma sigla, né? Que é uma agência de apoio a iniciativas missionárias e evangelísticas. Nós fundamos a AIME no ano de 2017 e nós temos como objetivo atuar na missão de Deus através do cuidado integral com todas as pessoas, atuando com plantação de igrejas, desenvolvimento social, educação e capacitação ministerial. Pode passar. No ano de 2017, quando nós iniciamos o nosso trabalho, o objetivo da AIME, ela não era ser uma agência que enviava missionários para o campo. Eu fazia parte de uma outra instituição e era uma instituição só de treinamento. E o nosso objetivo era, então, trabalhar com conscientização missionária dentro das igrejas, levantar recursos e destinar para o campo. Nós temos até hoje, né, desde que o mundo é mundo, muitos missionários que estão no campo e que têm uma dificuldade muito grande de conseguir apresentar os seus projetos para igrejas parceiras. E na época que eu estava no seminário, eu passei por uma situação muito parecida e aquilo ali despertou uma crise em mim. Eu estava formando no seminário e a gente tinha desenvolvido um projeto para uma igreja que eu fazia parte, em outro estado, e acabou que aquilo ali não foi para frente por falta de recursos. E foi uma situação que tinha o recurso, mas não queria ser utilizado para evangelização. E aquilo ali me trouxe uma certa angústia, e conversando com outros irmãos e irmãs que estavam no campo, vendo que aquela situação era muito corriqueira. Pessoas que tinham excelentes projetos, estavam desenvolvendo excelentes trabalhos de evangelização ao redor do mundo, mas que não conseguiam tocar mais os seus projetos por falta de recurso e de conscientização da igreja. Então, lá em 2017, a gente pensou, não, vamos trabalhar então com captação de recursos e vamos trabalhar com conscientização missionária para a igreja. E a gente falou, a gente não vai enviar missionário, a gente vai apoiar quem já está no campo. Por isso que ela é uma agência de apoio. Mas ainda no ano de 2017, obrigado, irmã, Deus te abençoe. E ainda no ano de 2017, o Senhor ele nos orientou a mudar e a então enviar o nosso primeiro missionário, que nós enviamos ainda no primeiro ano de missão. Foi o missionário Diogo, que foi para a Bolívia, nosso país vizinho aqui, para uma cidade chamada San Julián, que fica pertinho de Santa Cruz de la Sierra, e uma cidade extremamente carente. Numa tentativa do governo de erradicar a pobreza de Santa Cruz de la Sierra, se pegou toda a população carente daquela cidade, que é uma mega cidade, e se colocou então dentro de San Julián. Então era uma cidade sem saneamento básico, sem acesso à saúde pública, sem acesso à educação. Era uma cidade completamente caótica, é ainda.
Para vocês terem ideia, o hospital da cidade tem cachorro, galinha, gato, tudo dentro do hospital. E é muito caótico aquilo. E quando a gente chega na Bolívia, então, a gente assume uma igreja que havia sido abandonada, que é uma prática comum dentro da Bolívia. Nós encontramos isso em vários locais do interior da Bolívia, pastores que simplesmente cansam do pastoreio e abandonam a igreja. Então é como se depois do culto de domingo o pastor olhasse e falasse: cansei disso aqui, tchau. Deixa a chave na porta e some. E a gente pegou essa igreja então nessa situação, e Deus fez grandes coisas. Em um ano de trabalho, nossa classe de escola dominical para crianças tinham mais de 120 crianças. Então foi algo assim muito grande o que Deus fez em pouco tempo. Então ali em um ano nós tínhamos que ter 3 classes de escola dominical ao redor, no decorrer do domingo, porque não dava. Então a gente enchia uma igreja de crianças de manhã, de tarde e de noite. E nesse desenvolver a gente começou então a trabalhar com a construção do templo próprio da igreja, e que no ano de 2020 foi terminado, foi concluído, e foi um trabalho muito legal. E foi o pontapé inicial que nós tivemos então na evangelização aqui na América Latina, começando ali na Bolívia. Quando chegou no ano de 2019, o Diogo, que foi enviado para a Bolívia, eu precisei trazê-lo para o Brasil, porque ele estava com um probleminha de saúde. Ele pegou tuberculose, gripe H1N1 e pneumonia num espaço de 30 dias. Eu falei: Diogo, você tem que voltar para o Brasil, porque não tem como a gente confiar na saúde pública de San Julián. E trouxemos Diogo para o Brasil, e logo depois chega a pandemia e tudo mais, e a gente descobre que o Diogo estava com câncer no rim, precisou remover um rim, e está em período de recuperação agora para voltar para o campo. Mas hora alguma desistiu da missão de Deus. O tempo inteiro sofrendo, e foi uma luta para trazer esse menino para o Brasil, porque ele não queria voltar. Eu falei: você não vai ser, se você morrer, você não vai ser mártir, você vai ser responsável, é diferente. Então ele: não, eu quero morrer por essa causa. Eu falei: você vai morrer de doença, você não está morrendo martirizado, pode voltar. Então assim, para com essa loucura. Mas foi algo interessante. Hoje ele está no Brasil se recuperando, porque a EME, ela nasce com esse objetivo de cuidar das pessoas de forma integral. E a gente não podia abandonar o missionário porque ele não está mais no campo. Está lá, hoje ele faz a parte administrativa da agência, tem trabalhado aqui na base, e tem sido uma bênção ter o Diogo com a gente, que foi o nosso primeiro missionário. E aí no ano de 2019 nós expandimos para uma região completamente diferente de onde nós atuávamos. Nós atuávamos aqui na América Latina, e nós partimos então para a Ásia, o segundo país mais populoso do mundo e o país com maior índice de tráfico humano, que é a Índia. E quando nós chegamos na Índia, nós já identificamos essa necessidade, essa demanda muito grande, que era a respeito do tráfico humano de crianças. E o índice de abortos na Índia ele é muito alto. Para vocês terem ideia, uma mulher não pode fazer ultrassonografia do seu neném para ver o sexo dele, porque é comum quando a menina abortar. Então, a Índia ela sofre muito com essa questão de crianças, é algo muito nebuloso. E por conta disso, pelos pais não gostarem dos seus filhos, principalmente quando são meninas, o que acontece? O índice de tráfico humano ele é gigantesco. E aí no tráfico humano entra a questão da venda de órgãos e da prostituição. Então nós começamos ali no ano de 2019 a atuar no estado chamado Orissa. E nós começamos a atuar em Orissa, no norte da Índia. Começamos então a atuar ali com um orfanato. E nós tínhamos na época 14 crianças que eram cuidadas pelo nosso orfanato. Mas em boa parte do mundo nós não temos a liberdade religiosa que nós temos dentro do nosso país. Em boa parte do mundo, um local como esse aqui já teria sido explodido há muito tempo. Nós estamos aqui, desde que o culto começou, há 1h10, mas certamente tinham irmãos e irmãs aqui antes. Então nós podemos falar que há pelo menos 2 horas tem uma movimentação intensa dentro desse lugar e absolutamente nada aconteceu conosco. Nada. Algum de vocês está preocupado
Não. Você não tem essa preocupação. Isso é muito legal. Isso é bênção. Nós temos que ser gratos a Deus pela liberdade que nós temos. Porque eu não gosto desse discurso, a igreja brasileira só resolve com perseguição. Não, irmão. Peraí. Isso é muito duro. Só fala isso que não tem noção do que é a perseguição. E nós atuamos junto à igreja sofredora, atuamos junto à igreja que padece de perseguição, que precisa se reunir em cemitério, que precisa se reunir escondido. Eu falo para vocês, não é solução para nada. Perseguição não é solução. Glória a Deus pela liberdade religiosa que nós temos. Mas isso não acontece com boa parte dos nossos irmãos na fé ao redor deste mundo. E chegamos então ali em Orissa, na época numa vila chamada Terubali, e dentro de Terubali o governo indiano começou a arrumar confusão com a gente, porque o orfanato não tinha banheiro dentro do espaço físico do orfanato. Só que é uma questão cultural. É uma questão completamente cultural na Índia, em boa parte da Índia, que o banheiro fique do lado de fora. E aquilo ali começou a ser uma perseguição simplesmente por sermos cristãos, e nós sabíamos muito bem disso, e depois de várias conversas com o governo, e tentar intermediar, tentar bater papo, tentar resolver amigavelmente aquela solução, nós tivemos no ano de 2020, 2020 nós tivemos uma última conversa. Eu estava conversando com um representante do governo, e eu virei para ele e apresentei para ele, fiz uma apresentação, irmãos, maravilhosa. Montei aquela apresentação, ficamos horas, revisamos, mandamos para jurídico, mandamos para isso, mandamos para aquilo, e está perfeito, está ótimo, ok, com dados de tudo, quantas casas não tinham banheiro. Inclusive um órgão do governo não tinha banheiro dentro, era engraçado. Mas chegamos e apresentamos aquilo tudo, e uma reunião tensa, calorosa, e aí, depois de todos os argumentos apresentados, aquele senhor vira para mim e fala o seguinte: olha, nós preferimos fechar. Eu falei, tá, tudo bem, você pode fechar, mas nós estamos falando de 14 crianças que vão ser colocadas nas ruas, que não têm família e que são vítimas do tráfico. Elas serão traficadas, elas serão mortas. E no final desse ano, as 14 crianças provavelmente estarão mortas. O senhor está me entendendo? Ele olhou para mim e falou, eu entendo perfeitamente. E aí entra aquela questão pastoral, né, da gente fazer quase com um apelo para o cara ali. E aí ele olhou para mim no final e virou para mim e falou o seguinte: olha, a gente prefere a criança no tráfico humano, morta, com tudo isso que você falou, do que com vocês. É simples. E aquilo ali, irmãos, foi no dia que eu tive total certeza de que o papo de que perseguição resolve é mentira, é furada. E nós tivemos então um orfanato fechado, e nós ficamos por uns 8 meses, mais ou menos, era no final do ano, uns 9, 10 meses, sem orfanato. E nós tentamos achar casas de familiares para aquelas crianças, familiares distantes, e graças a Deus, nenhuma daquelas crianças morreu. Nós conseguimos alocá-las em alguns locais espalhados dentro do estado. E no ano de 2021, então, nós retomamos com o orfanato, agora já em outro lugar, chamado Kurtangar, ainda dentro do estado de Orissa. O irmão do Suder, que é nosso missionário, doou o terreno para a gente. Nós construímos, então, ali um orfanato, que hoje abriga não 14, mas 24 meninos que estão ali longe do tráfico humano e que têm acesso à educação, acesso à saúde, acesso à qualidade de vida, e tem sido muito bacana viver isso ali na Índia. Nós ainda estamos em processo de construção, parece que construção é um negócio que nunca acaba, né? Mas a gente está lá em fase de construção, certos de que Deus tem sido muito gracioso com a gente. E esses meninos são muito bênçãos, são bênçãos de Deus, eles são missionários e a gente nunca precisou forçar a barra de nada. Eles simplesmente entenderam o que é o Evangelho sozinhos. Foi algo assim maravilhoso, é o que a gente vive ali. Eles fazem culto, se deixar eles fazem culto o dia inteiro. E aí no caso do pessoal, os tutores ali tem que pegar no pé, gente, vocês têm que estudar também, vão para a escola. Mas eles acordam cedinho, já começam a fazer o culto deles. Então é algo muito bacana. Então durante quase mais de 2 anos já, que nós estamos com o orfanato de volta, não teve um dia que não teve um culto ali dentro daquele orfanato.
Mas também não teve um dia que um adulto se levantou para pregar. São as crianças que fazem. Então, assim, é um avivamento ali que a gente está vivendo naquele orfanato que é muito bacana. E a gente começa, então, no ano de 2020, a trabalhar com um missionário também na Índia, ainda no estado de Orissa, para trabalhar com plantação de igrejas. Então, nós plantamos no ano de 2020 15 igrejas ali no estado de Orissa. Eu não vou falar todo o nome das vilas, porque eu não lembro e você vai esquecer em 10 minutos no máximo. Então, assim, dentro do estado de Orissa, nós plantamos ali mais de 15 igrejas entre 2020 e 2021. Pode passar esse. Quando chega no ano de 2021, a gente começa a expandir para a Europa, porque também assim tem esse pré-conceito quanto à Europa, de que fazer missão na Europa né, sonho de todo mundo, tipo evangelizar o Mickey. Mas não é isso. A missão na Europa é algo muito complicado, irmãos, muito complicado. O país, Espanha, um país tem menos cristãos protestantes, né, nós evangélicos, do que o município de Vila Velha, aqui, pertinho da gente, a 30 minutos de Vila Velha. O país inteiro tem menos evangélico do que uma cidade do nosso estado. Então, assim, é uma discrepância muito grande que existe na Europa. Europa que foi um berço de evangelização para o mundo, que foi berço de avivamento para o mundo, hoje é um continente frio demais espiritualmente. As igrejas elas são fechadas, mesquitas muçulmanas são abertas no local, boates são abertas no local e templos históricos onde Deus fez muitas coisas estão sendo fechados. E logo quando chegamos ali em Puente-Genil, que fica no extremo da Espanha, né, é uma entrada de imigrantes que vêm do continente africano, principalmente do Marrocos, e é uma posição muito estratégica onde a gente está, para a gente conseguir trabalhar, que são povos muçulmanos que estão chegando, geralmente são imigrantes ilegais. E nós então chegamos dentro de Puente-Genil, nós estamos com um pastor brasileiro lá, chamado Guilherme Burjac, é amigo meu há muitos anos já, e o Burja, ele é um homem muito de Deus, ele está ali com sua família, ele tem 4 filhos, 3 estão lá, um está em Goiânia, e nós começamos então, ele é um pastor batistão assim mesmo, né? E aí a gente botou ele numa Assembleia de Deus. Irmãos, ele ficou avivadinho. Ele está penteca hoje, né? Ele está lá na Assembleia de Deus, em Puente-Genil, espanhola, e tem sido muito legal essa experiência. Então ele chega dentro dali da igreja, ele já tinha sido professor de seminário aqui no Brasil, trabalhou muitos anos numa outra instituição missionária, com treinamento e capacitação, então ele vai para dentro da Assembleia de Deus treinar a liderança ali da igreja, e através da igreja ali nós estamos fazendo um trabalho muito bacana na cidade, em Puente-Genil, fica perto de Granada, e uma coisa muito interessante que um dos primeiros trabalhos junto da liderança de evangelização ali, né, dentro do município, o pessoal foi atacado, né, e aí eu volto a falar, a Espanha ela é um país muito complicado, e ali o pessoal foi atacado com palavras de baixo calão, não é tão violento quanto na Índia, na verdade o pessoal é mais ético, mas nós somos muito atacados, e enfim, falaram coisas irreproduzíveis. E ainda no ano de 2022, nós continuamos a nossa expansão aqui na América Latina, agora na Colômbia, numa cidade chamada Medellín, que, se você lembra, era a cidade do narcotráfico, né, da Colômbia, Pablo Escobar e tudo mais, e ainda tem a questão muito forte do narcotráfico ainda ali na Colômbia. E o que acontece? Se você tem aí mais de 30 anos, você vai lembrar com muita precisão das tensões que a Colômbia passou por conta do narco. E agora você pensa comigo, nós estamos falando da guerra da cocaína e de quão a Colômbia exporta cocaína para o mundo, e nós estamos falando tipo assim, de 30 anos para cá, mas ainda é mais para trás, né? Agora você pensa aqui comigo, muita gente nasceu naquele meio, certo? Você nasceu ali, e o meio que você nasce, ele influencia muito quem você é. Então, boa parte das pessoas que nascem em plantações de coca,
em plantações e produção da cocaína. A pessoa só vive dentro daquele mundo. E sair daquele mundo, mesmo que você não seja um mega traficante, é muito complicado. Porque às vezes a gente pensa e a gente olha a questão do tráfico e a gente só enxerga a ponta do iceberg, que são os traficantes, que é o produto sendo exportado para outros locais do mundo, mas a gente não está enxergando a base do iceberg, que são as pessoas que são escravizadas para a produção da droga. Então, pessoas que têm que trabalhar no campo, pessoas que trabalham no campo com arma na cabeça e que não pode sair dentro daquela realidade. Então, a única coisa que pessoas de 30 a 40 anos sabem fazer é mexer com droga. E não é com uso, não é com nada. É pegar a folhinha, acho que é papoula que se chama, lá plantar, tirar, fazer o processo, levar para cá, porque não é um processo do nada, plantou cocaína. Não, você não planta cocaína. Então, assim, essas pessoas, elas nascem e vivem nessa realidade, elas não conseguem sair. Então, nós começamos a atuar em Medellín com uma mulher, uma missionária brasileira, mineira, chamada Licó, e a Licó, ela começa a atuar, então, com pessoas que querem sair dessa realidade, mas não sabem como. Porque é aquele grande lema também da prostituição. E na prostituição também tem isso. É muito legal você evangelizar o profissional do sexo, e está certo, você tem que evangelizar. Mas a sua evangelização, ela precisa ser uma evangelização eficiente. Porque você virar para a pessoa e falar, você está na situação errada, você precisa de ajuda, é isso, entrega uma florzinha e vai embora, é muito complexo, irmãos. E assim, legal, tem que fazer mesmo. Mas a grande questão é a seguinte, precisa ter uma rede de apoio para essas mulheres e homens que querem sair, por exemplo, da situação de prostituição. Porque a pessoa não sabe fazer outra coisa. Muitas das vezes ela não sabe, existe um preconceito da sociedade absurdo com aquelas pessoas. Muitas não são alfabetizadas. Então, o que acontece? Você tem que evangelizar, tem que entregar a florzinha, falar para ela da situação pecaminosa que ela está, óbvio, mas você também precisa chegar com um suporte para aquela pessoa. E, dentro da missão de Deus, todos nós somos cooperadores. Ninguém tem tudo, a gente cola com quem tem. Então, se eu tenho a facilidade de entregar a flor, eu tenho que ir atrás de uma instituição que consegue trabalhar com a profissionalização e ensinar uma profissão para aquela pessoa. E essas meninas e famílias que estão saindo lá do narcotráfico, é a mesma coisa. Elas vivem naquela situação desde que o mundo é mundo para elas, e elas precisam, então, ter acesso à educação, acesso à alfabetização básica, mulheres de 30 anos que não sabem ler. As crianças precisam ter acesso à educação, porque se a mãe não tem, a filha também não tem. E uma profissão. Então, esse tem sido um trabalho em Medellín, tem sido um trabalho bem árduo mesmo. Não é fácil, porque não basta, a pessoa quer sair do tráfico, sai. Não, isso é história de filme, gente. Não é tão fácil quanto parece. Você sair é muito complicado, né? Na maioria das vezes o pessoal sai no caixão. Mas Deus tem sido gracioso e tem saído muita gente legal de lá e tem sido tratada. Então, é um trabalho difícil, é assim, completamente diferente de tudo que a gente faz. Os desafios são completamente diferentes, mas tem sido uma bênção. Pode passar. Eu falei um pouquinho do cenário de cada um dos campos, então pode passar esse também, esse também, esse também, esse também. E como que você pode participar da missão de Deus? Tem uma frase que ela é muito comum, né? Eu escuto ela muito por aí, que é o seguinte, você tem 3 formas de fazer missão. Você pode orar, você pode contribuir, você pode ir. Eu acho que todo mundo já ouviu essa frase. Mas assim, ela é uma frase bonitinha, mas ela tem um erro. Na verdade é o seguinte, não é que você tem que escolher um de 3, você tem que fazer os 3, entendeu? O pessoal tem essa mania de tirar, não, tem 3, eu escolho o que mais me agrada. Então eu faço o seguinte, eu sou melhor para orar, então eu vou orar pelo pobre coitado do missionário que está lá morrendo na Colômbia com um fuzil na cabeça, e tá bom, essa é a minha parte, é mais tranquilo, né, gente? Você não precisa ver um fuzil na sua cara, né, e nem ser ameaçado de morte. Eu gosto de contribuir, eu vou fazer um Pix para missões e tá tudo certo. E aí chega aquele irmãozinho na nossa igreja que fala o seguinte, poxa, eu não consegui orar, até orei, mas não achei que esse era o negócio que eu precisava. Estou sem grana para contribuir, vou lá
vou lá, né? Não tem outra escolha mesmo, só me deram 3. Então eu acho um pouco complexo esse negócio, porque na verdade a gente tem que fazer os 3, não é para você escolher um. Então você tem que orar por missões, você tem que orar, é sua obrigação. Nós temos que orar. E a Bíblia fala que a oração ela pode muito em seus efeitos. E orar por missões e para que Deus cumpra a missão dele é também clamar pela volta dele. As pessoas precisam ouvir o Senhor Jesus. E uma outra questão que você precisa fazer é ofertar em missões. Irmãos, existe uma estatística que o crente brasileiro gasta mais com Coca-Cola do que com missões. É sério. Dói muito falar essa estatística, é feio. Mas a contribuição média do crente brasileiro em missão num ano é menos de R$2. É triste, lógico, uma média. A igreja aqui é uma igreja missionária que oferta em missões mensalmente. E glória a Deus. Ou seja, vocês não fazem parte dessa estatística. Mas existem muitos lugares que fazem. Imagina um ser humano ofertar menos de R$2 por ano em missões. Mas aí a gente sai do nosso culto e a gente reúne, todo mundo fala, qual lugar que a gente vai comer pizza hoje? Ah não, hoje vocês vão para a cantina, tá gente? Tem que ir para lá. Mas aí a gente escuta, né, em igrejas vizinhas, esse negócio, não, qual pizzaria a gente vai? E legal, gente, tem que ter comunhão, lindo, é muito bacana isso, tá? Mas a minha questão é o seguinte, gente, cara, um dia, você vira e fala assim, gente, vamos fazer o seguinte, vai todo mundo para casa, esquenta o que sobrou lá do almoço e hoje vamos ofertar para missões. Eu sei que parece um negócio muito mundo de Bob, mas só acontece se um dia um par de maluco resolver fazer. É assim que funciona. Então o que acontece? Ofertar em missões. E aí tem uma questão que é, não, Ian, mas eu não tenho dinheiro para ofertar. Quem disse que precisa de ter dinheiro? Oferta seu tempo na causa. Sabe, se doa por isso. Agora, uma outra coisa que eu escuto, não, eu estou com pouco, mas eu vou juntando, e aí no dia que eu tiver, eu oferto. A irmã que fez oferta aqui, deu um espetáculo aqui de contribuição. Ensinou 3 pontos maravilhosos para a gente. Eu vou chamar ela para fazer conscientização missionária. Vou chamar, você vai com a gente para ir. Então é o seguinte, gente, vocês ouviram agora, eu não vou falar de novo. É tudo que ela falou. Então, assim, esse negócio de não, quando eu tiver eu mando. Irmão, desculpa, se você não é fiel no pouco, você não é no muito. Então é o seguinte, nós precisamos entender, a vida missionária, ela é uma vida comunitária. Ela é uma vida onde todos contribuem. Então, se você pode contribuir com R$1 que seja, glória a Deus pela sua vida. Esse R$1 soma com R$2 do outro, com R$5 do outro, e o missionário é assistido. Uma criança é assistida, uma mulher que está saindo do narcotráfico é assistida, porque nós somos um corpo. Nós somos um corpo. E eu não posso deitar a minha cabeça no travesseiro e pensar que eu tenho um irmão meu na fé, que no dia que nós estivermos na glória, ele também estará lá, que no dia da ceia que nós cearemos com Deus, esse irmão vai estar do meu lado, mas de que eu deito a minha cabeça no meu travesseiro e eu não consigo me importar com ele. Porque quando a gente tem essa teoria de que eu escolho ou orar, ou ir, ou ofertar, eu escolho a escolha de ir evangelizar sempre vai ser o último. E aí eu deixo isso para o pobre coitado que não achou nada para fazer dentro da igreja, que nenhum ministério quis, eu falo, você vai lá e faz. É muito desleal. O chamado de Deus na grande comissão, ele é para que todos nós façamos discípulos, sem exceção. Ele não virou para aqueles ali que estavam com ele num monte. E é interessante o texto que ele fala que os discípulos foram até Jesus e alguns duvidaram após a sua ressurreição. Mas alguns os adoraram. Ou seja, nós estamos falando de 11 discípulos, Judas já tinha ido embora. Nós estamos falando de 11 pessoas que caminharam 3 anos com Jesus, que ouviram ele falar diversas vezes a respeito da sua ressurreição, e que ainda assim, de 11, tiveram alguns, ou seja, foi mais do que um, se está no plural,
que duvidaram que de fato era ele. E aí ele pega e ele dá a grande comissão e ele vira e fala: olha, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. E numa aulinha rápida de português a gente vê que isso está no verbo imperativo, ou seja, uma ordenança. Agora, quando a gente parte para o original nesse texto, ele tem um tempo verbal, que me fugiu o nome do tempo agora, mas que é muito interessante, que é como se for, é algo que a gente não tem no português, mas que seria mais ou menos o seguinte, essa frase. Ela seria: enquanto você vai, enquanto vocês estão indo, façam discípulos. Ou seja, ela me dá uma implicância de qualquer lugar que eu for, eu tenho que fazer discípulos. Qualquer coisa que eu fizer, eu tenho que fazer discípulos. E não é simplesmente uma evangelização em massa. Não é simplesmente ver muita gente, porque às vezes tem isso, né? O pessoal presta conta, tantas vidas salvas. Não, não é isso que a gente está falando. A gente não está falando de uma simples levantar de mão. Nós estamos falando de discípulos. Nós estamos falando que a obra ela precisa ser completa, e o Senhor confiou isso a mim e a você. Ele não confiou isso para uma parte da igreja que não se encaixou em mais nada para fazer. De achar que nós somos mais privilegiados do que irmãos que estão sofrendo ao redor do mundo. Porque muitas vezes nós temos essa mania de terceirizar. Mas se hoje nós podemos desfrutar da liberdade religiosa que nós falamos há alguns minutos atrás, é porque no século XVI, missionários vieram para o nosso país. Se hoje nós temos a liberdade que nós temos, é porque vieram navios de missionários evangelizar esse país, chamado Brasil. E nós não podemos virar as costas para locais onde ainda não conhecem a Cristo. E eu não estou te fazendo um convite para você ir para a Índia. Eu não estou fazendo um convite para você ir para a Bolívia. Eu não estou fazendo um convite para você ir para a Espanha. Eu não estou fazendo um convite para você ir para a Colômbia. Eu estou fazendo um convite para você fazer discípulos na sua família. Eu estou fazendo um convite para você fazer discípulos na sua rua, no seu prédio, no seu trabalho. Porque Jesus falou que enquanto vocês estão indo, façam discípulos. E aí ele fala, até os confins da terra. E aí, de fato, vão existir alguns que vão sair daqui e vão para os confins da terra. Mas vão existir alguns que vão ser excelentes profissionais. Professoras que serão excelentes professoras, professores, excelentes alunos, excelentes profissionais. E que dentro de cada ambiente onde pisa, faz discípulos. E não existe isso, não, o cara que está na Índia é mais legal que eu. Não. O nosso objetivo é fazer discípulos de todas as nações. Então você pode fazer isso em todos os locais onde você estiver. Pode passar esse slide, quase preguei com o slide. Mas você também pode ofertar. E aí a gente tem um projeto de apadrinhamento de criança, que você pode apadrinhar uma criança por alguns dias. Você pode escolher. Então é o seguinte, o nosso plano de 30 dias de apadrinhamento de uma criança custa R$180. Aí você fala, eu não posso 180, sem problema. Você pode apadrinhar por 15 dias por R$90. Ian, não posso por 15 dias, sem problema. Você pode apadrinhar por 7 dias com R$45. Gente, é algo que não vai doer no seu bolso. Ah, Ian, não posso fazer sozinho. Chama seu vizinho, chama sua vizinha, chama o amigo e amiga quem está aí do seu lado. E você pode, então, apadrinhar uma criança em algum desses planos. Pode passar. Você pode ofertar em missões também. Pode passar. E aqui tem nossos dados bancários. A chave Pix, PicPay e banco, né, para depósito, TED, DOC, enfim.
Então vai estar ali também. Caso você queira tirar uma foto, o pastor Adão tem também. Caso alguém queira, depois vocês podem procurar. Pode passar. E aqui, se você quiser falar com a gente, você pode falar com a gente tem um WhatsApp e um Instagram. E pode passar também. E obrigado. Não terminei, tá, gente? Vou pregar ainda. Mas muito obrigado. E tem essa frase que ela é muito legal, que ela fala que a participação na missão, ela nunca é algo opcional para o cristão. Claro, o cristão ele pode até perguntar onde Deus quer que ele exerça a vocação e como. É uma frase do nosso irmão que já faleceu, Carlos René Padilha. Pode fechar, e se você puder abrir o texto comigo, Atos 26, no capítulo 1. Eu não vou falar muito tempo, eu já falei bastante, mas eu quero trazer uma mensagem da parte do Senhor para o seu coração, e eu gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia comigo no livro de Atos, no capítulo 26. Atos foi um livro escrito pelo nosso irmão Lucas. E é muito legal. É um livro repleto de detalhes e é muito, muito interessante quando a gente lê esse livro com bastante cuidado. Esse texto, ele é um texto onde Paulo, ele está perante o rei Agripa e ele tem então a oportunidade de fazer a sua defesa perante as acusações que um grupo de judeus havia feito contra Paulo. Paulo, ele era um jovem, Paulo era novo, e ele era judeu, ele havia nascido ali no meio judaico, e ele foi um grande perseguidor da igreja de Jesus por boa parte da sua vida. E ele era um homem extremamente treinado e capacitado para perseguir. Ele era muito inteligente, ele era uma pessoa culta, mas ele era uma pessoa extremamente violenta. E Paulo ele é tratado como o perseguidor da igreja por bons anos. Mas acontece algo muito interessante na vida de Paulo, que é o que a gente vai ler. Mas eu quero que você preste atenção comigo na defesa de Paulo. E nesse texto você vai começar a entender o que eu falo quando Paulo era um homem inteligente. Ele estava perante um rei se defendendo. E ele é extremamente rico em detalhes. Nós vamos gastar 1 minuto e 10 mais ou menos para ler esse texto, mas eu queria que você prestasse muita atenção comigo. E a seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: "Você está autorizado a falar em sua defesa." Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: "Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de, hoje, na presença do Senhor, poder produzir a minha defesa de todas as acusações que os judeus fazem contra mim. Especialmente porque o Senhor é versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. E por isso peço que o Senhor me ouça com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque na condição de fariseu, eu vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, noite e dia almejam alcançar. É por causa dessa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vocês que Deus ressuscite dos mortos. E na verdade, eu queria que você prestasse muita atenção comigo nesses próximos 3 versos. E na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente o que eu fiz em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão. E quando os condenava à morte, eu dava o meu voto contra eles. E muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles,
eu os perseguia até em cidades estrangeiras. E com isso em mente, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. E ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Então eu perguntei: Senhor, quem é você? E ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. E eu vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para as quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os quais são santificados pela fé em mim. E assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e também aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. E por causa disso, alguns judeus me prenderam quando eu estava no templo e tentaram me matar. Mas com a ajuda de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo a não ser o que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer, isto é, que Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz a seu próprio povo e aos gentios. Feche seus olhos. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, te damos graças porque um dia o Senhor derrubou Paulo e fez dele, Pai, um grande evangelista. Nós te damos graças pelos ensinamentos que o teu servo nos deu, que servem para nós até hoje. E baseado nisso, Senhor, nós queremos neste momento pedir para que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor fale conosco mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu acho esse texto um texto muito rico em detalhes. E nós estamos aqui, e nosso objetivo é ser o mais preciso possível, então muitas vezes nós não podemos nos apegar em tantos detalhes, mas eu te convido a depois, quando você chegar em casa, você reler esse texto. Ele é muito interessante. Mas me tem alguns pontos que eu acho muito interessantes nesse texto, porque por muitas vezes nós conhecemos Paulo como um grande evangelista, nós conhecemos Paulo como responsável por 2/3 do Novo Testamento, nós conhecemos Paulo por ser um homem exemplar, nós conhecemos Paulo por tudo isso, mas nós nos esquecemos do início da trajetória de Paulo, onde Paulo, ele fala que ele era um perseguidor, que ele encerrava os santos na prisão, que ele sempre dava voto a favor da morte dos nossos irmãos, e principalmente algo muito interessante é que quando Paulo está ali sem poder enxergar após o Senhor aparecer para ele, o próprio Deus vira para Paulo e fala: eu sou quem você persegue. Olha a gravidade de quem era Paulo. É algo surreal. O próprio Deus para aquele homem e fala: você está perseguindo a mim. E Saulo, ele era então um grande perseguidor, mas que a partir daquele episódio, em que quando ele está indo a Damasco, o Senhor aparece para ele, ele passa de ser um perseguidor para um perseguido. Ele passa de ser de um violento para aquele que sofre agressão. E Paulo então, ele dedica a sua vida até o seu último momento
a ser uma pessoa que fazia discípulos para Jesus. E Paulo morre então como um mártir de Cristo, morre por conta da perseguição, passa então a ser o maior escritor do Novo Testamento, o maior plantador de igrejas da história da igreja primitiva, o maior evangelista e mestre que já tivemos depois de Jesus Cristo. Mas Paulo, ele precisa passar por uma série de processos para chegar nessa pessoa. E o processo de transformação de um homem insolente, violento, assassino, não é diferente do processo de transformação que nós devemos ter. Porque assim como Deus olhou para Paulo, Deus ele também olha para nós. Porque Deus não olha para nós baseado em nossos defeitos, baseado em nossos pecados. Deus ele não vê o hoje. Deus ele olhou para Paulo e ele viu já Paulo como Paulo encerra a sua carreira. Ele conseguia ver que naquele homem insolente, violento, assassino, existia um grande evangelista, existia um grande apóstolo. Então o Senhor ele tem essa facilidade de olhar para as nossas vidas, não simplesmente olhando como nós estamos hoje. Mas o Senhor ele olha para nós, conseguindo entender quem nós seremos no reino dele. E esse processo de Paulo, ele é interessante que o primeiro ponto que acontece com Paulo é que Paulo ele consegue entender que conhecer a Deus, de ouvir falar, é diferente do que se converter a Deus. Irmãos, eu escuto muito uma frase que é: eu acredito em Deus, eu confio em Deus, mas eu não preciso de igreja. Eu acredito em Deus, eu sei quem Deus é, gosto muito de Deus, mas está aqui. São pessoas que acham que o conhecimento que elas têm em Deus, um conhecimento teórico de Deus, é suficiente. Mas o conhecimento, conhecer a Deus, ele é baseado em relacionamento. Nós servimos a um Deus que preza por relacionamento desde a criação da humanidade. Um Deus que passeava com Adão e Eva no jardim todos os dias. Um Deus que envia o seu Filho para que nós não fôssemos mais órfãos. Um Deus que envia o Espírito Santo para que nós não pudéssemos ficar sozinhos. Nós estamos falando de um Deus que se preocupa em relacionamento, que se preocupa em estar próximo. Então, esse Deus que se preocupa em relacionamento, ele não é um Deus que eu consigo conhecer em teoria. Ele é um Deus que eu conheço em relacionamento. E Paulo, ele conhecia muito de Yahvé. Ele conhecia muito, ele fala ali, ele conhecia muito do que Moisés falava, ele conhecia muito, do que era o Pentateuco. Ele conhecia muito, mas ele não tinha relacionamento com Jesus, tanto que ele não acreditava que Jesus havia vindo e ressuscitado. Por isso ele perseguia os cristãos, porque foi a hora que a gente rompe. Os judeus creem que Jesus não veio ainda, e os cristãos conseguem crer que Jesus veio e ressuscitou. E Paulo então perseguia aqueles que criam na ressurreição do Cristo. Então Paulo ele era um ótimo teórico, ele conhecia tudo na teoria, mas ele não tinha relacionamento com Deus. E o que acontece é que muitas das vezes nós estamos assim. Muitas das vezes nós já vimos grandes coisas de Deus, nós até lemos a nossa Bíblia, nós encaminhamos correntes bíblicas, nós recebemos versículos e nós recebemos notificação do aplicativo da Bíblia, e aí você puxa e fala, li a Bíblia hoje, e a gente tem essa questão, mas a gente não está com relacionamento com Deus. Isso não é conhecer a Deus. Isso é ser simplesmente um teórico de Deus. Mas Deus ele não busca teóricos, Deus busca discípulos, servos. E o que acontece é que conhecer a Deus, ele requer que nós sejamos cuidados. Em Atos, no capítulo 9, no verso 10 até o verso 17, tem um diálogo muito interessante, que é o seguinte, que é quando Paulo ele estava em Damasco, e Deus ele chama um homem chamado Ananias, um discípulo dele chamado Ananias, para então ir até Paulo, cuidar de Paulo. Paulo estava cego. E ali é interessante nesse texto que foi o seguinte,
havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. É o que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e vai na casa de Judas, e procura por um homem chamado Saulo. Ele é apelidado de Saulo de Tarso, porque ele está orando, e ele viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Irmãos, nós estamos falando de um homem que era perseguidor, que logo após a sua experiência com Deus está ajoelhado, orando, e na sua oração Deus revelou que entraria um homem chamado Ananias. Olha a transformação que Deus fez naquele homem, em um curto espaço de tempo. Um homem que estava indo para Damasco matar cristãos, agora está em Damasco, ajoelhado, tem uma visão celestial que falava: um homem chamado Ananias vai entrar aqui e vai orar por você. É o que só Deus faz. E Ananias, então, ele responde para o Senhor: Senhor, eu tenho escutado falar desse homem. O Senhor está me mandando para a boca do leão. Esse homem mata todo mundo. E o Senhor está falando para eu ir numa casa onde ele vai estar. Senhor, rolou aí no grupo de WhatsApp que ele estava vindo para Damasco matar a gente. Ele está em Damasco, você quer que eu vá lá? Ananias fica incrédulo. E o Senhor disse para Ananias o seguinte: olha, vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Eu acho interessante esse momento que Deus vira para Ananias e fala: levar o meu nome entre reis. Quando nós lemos o texto, Paulo estava falando com quem? Com o rei Agripa. E ele está ali evangelizando o rei Agripa, que ele fala do poder de Deus o tempo inteiro. E aí, olha a preocupação que Deus tem com Paulo. De pegar um homem, mandar lá e falar: essa pessoa é importante para mim. Irmãos, da mesma forma que isso aconteceu com Paulo, acontece com a gente. Quantas pessoas boas Deus já colocou na sua vida para cuidar de você? Vocês estão numa igreja acolhedora, uma igreja que ama. Aos irmãos e irmãs que foram recebidos hoje, é cuidado de Deus na vida de vocês. Não importa quem era você, importa esse aqui. E Deus levantou vários Ananias aqui, para cuidar de vocês. No processo de transformação de uma pessoa difícil, eu não vou falar tudo que eu já falei de Paulo, estou com medo de chegar no céu, ele brigar comigo e falar: aquele dia você pegou pesado, Ian. Mas aquela pessoa complicada que era Paulo, e transformar no Paulo. Nesse processo requer cuidado de Deus e gente que Deus coloca na nossa caminhada. Irmãos, eu falei com o pastor que era muito tempo que eu tinha, mas vocês me dão mais 5 minutos? Alguém me dá 5 minutinhos? 5, 10, 15, 20. Então, nessa caminhada, o pastor Adão não me deu 5 minutos não, ele vai brigar comigo, vai pegar uma pedra em mim aqui. Então, na caminhada cristã, nós temos essa necessidade de sermos família, de um se importar com o outro. E Ananias foi, gente. Ananias foi. Porque Ananias ouviu a voz de Deus. E nesse processo de ser cuidado, por muitas vezes a gente vai estar dos dois lados da história. Vai ter um momento em que vai ser o momento em que Deus vai enviar alguém para cuidar de você. Naquele momento que você está passando por um processo difícil e que você precisa de cuidado. Aquele momento que você está orando e você está pedindo para Deus enviar uma resposta de oração para você. Mas também existe um momento em que o jogo vira, irmãos. Existe um momento em que você deixa de ser cuidado naquele momento e você passa a cuidar. Chega o momento em que você deixa de ser o Saulo ajoelhado clamando por Ananias e você passa a ser o Ananias que escuta a voz de Deus. Você passa a ser aquela pessoa que Deus vira e fala o seguinte: olha, vai lá e cuida daquela pessoa, porque ela está orando e ela sabe que você vai lá. Mas nós precisamos estar atentos à voz do Senhor.
Atentos, porque é muito interessante quando o Senhor ele fala com Ananias, é muito rápido. Ele fala Ananias e ele fala: Senhor, eis-me aqui. Não tem interrupção. É imediato. Se o Senhor fala Ananias, ele responde: eis-me aqui. Você pode até nesse meio do momento falar: não, mas aquela pessoa é complicada, Senhor. Mas o Senhor vai virar para você e vai falar o seguinte: olha, você está olhando quem ela era, mas eu estou olhando o vaso escolhido que eu tenho para mim. Então nós vamos estar sempre de um dos dois lados da história. Muitas das vezes você vai ser cuidado e você vai passar a cuidar de alguém. Não deixe de fazer isso. Não deixe de escutar a voz de Deus, porque o cuidado que Ananias teve de impor as mãos sobre Paulo, ele recuperar a visão, de ensinar Paulo, foi fundamental para Paulo ser o que ele foi. Nós não podemos desprezar o início das pessoas. Nós não podemos olhar para a trajetória das pessoas e achar que é uma trajetória muito turbulenta e eu não quero me meter em problemas. Eu não vou mexer com isso, a pessoa é muito difícil. Se o Senhor te chamou, faça. Agora, a conversão, ela gera em nós o desejo de conhecer ainda mais a Deus, que é o que nós chamamos de relacionamento. E quando nós começamos a conhecer a Deus de verdade, diferente da teoria, nós começamos a entender que nós precisamos deixar de lado o que eu acho a respeito de Deus, e eu passo então a saber o que de fato Deus é. Porque existe uma diferença muito grande. A gente escuta muitas pessoas falar: não, mas Deus acha assim. Não, Deus é. E às vezes a gente vê: não, mas para Deus pode ser assim, para Deus pode ser assado. Irmãos, para o nosso Deus existe um jeito de caminhar, existe o certo e o errado, e ponto. Então, quando nós conhecemos a Deus com relacionamento, nós queremos considerar tudo aquilo que nos afasta dele como perda. E aquele mesmo Paulo que a gente falou até agora há pouco, que era uma pessoa muito difícil, ele escreve para a igreja, ele escreve na sua carta a Filipenses, algo muito interessante no capítulo 3, no verso 7 e no verso 8. Ele fala o seguinte: mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar perda por amor de Cristo. E sim, de fato também considero todas as coisas como perdas, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual eu perdi todas as coisas. Eu considero como esterco para que eu possa ganhar a Cristo. Então o que acontece é que quando Paulo ele começa a se relacionar com o Senhor, ele coloca de lado tudo que ele acha a respeito de Deus, e ele coloca então em prática agora tudo aquilo que ele descobre no relacionamento com Deus. Ele vira e fala: eu considero tudo como perda. Nada disso me interessa mais. Todas as coisas, irmãos, que nós fizemos em nossas vidas, os méritos que nós achamos que nós temos, sabe, aquelas pessoas que olham para o seu passado e acham super incrível porque eram pessoas boêmias, porque eram pessoas viciadas em sexo, pessoas viciadas em drogas, pessoas viciadas em álcool, e parece que ainda estão presas no passado. Que falam do seu passado e enchem a boca para falar do seu passado, porque eu era assim, porque eu era assado. Paulo ele vira e fala o seguinte: eu considero tudo aquilo que foi fora da minha vida com Cristo como lixo, esterco. O que nos mostra que com o relacionamento com Deus nós passamos a entender que o que de fato importa para nós é ser próximo dele, que de fato o que importa para nós é conhecer a Deus e concordar que eu prefiro perder todas as coisas do que seguir fora de Deus. E o que importa agora é uma nova realidade de vida. E quando nós nos colocamos dispostos a aprender o que Deus tem para nós, realmente nós conseguimos entender o que Jesus diz quando Paulo cai, que ele vira e fala assim: as coisas que eu ainda te revelarei. Você vê que a revelação de Deus ela é gradativa, ela acontece aos poucos, e de fato nós não temos ideia
das coisas enormes que Deus tem preparado para cada um de nós. Porque a revelação de Deus a respeito de nossas vidas e daquilo que nós iremos fazer, ela acontece de forma gradativa, aos poucos. E Paulo, ele não tinha ideia do que iria acontecer com ele quando ele cai no chão cego. Se coloca no lugar de Paulo. Você é um perseguidor, você está cego no chão. Você acha que você vai viver? Porque Paulo era imerso num mundo violento. Tudo de Paulo se resolvia na espada. E agora ele está no chão, sem poder enxergar. Ele não consegue saber onde está a espada dele mais. Você já parou para pensar que eu acho que a última coisa que Paulo fosse imaginar era que ele ia ficar vivo? Olha o que Deus preparou para Paulo. Olha tudo o que acontece na vida do Paulo. Mas primeiro a gente precisa cair do nosso cavalo. Primeiro a gente precisa ficar no chão para Jesus falar o que Ele tem para falar para nós. E foi necessário isso acontecer na vida do Paulo. Em terceiro lugar, a conversão de Paulo gera um desejo no coração dele, que era o desejo de ser encontrado em Deus, de ser um com Deus. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais a gente chega à conclusão de que a gente não é ninguém. Porque Paulo era uma pessoa muito capacitada a nível acadêmico. Era um homem inteligente, muito inteligente. Muito inteligente. E naquele momento que ele passa a ter relacionamento com Deus, ele começa a entender que o que mais importava na vida dele era ser encontrado em Deus. Vocês já pararam para pensar o que é ser encontrado em Deus? Estar junto com Deus. É de estar nele. Sabe quando João deitava a cabeça no peito de Jesus? E aí se um discípulo tivesse de fora e falasse, cadê João? João está em Jesus. João está com Jesus. João está deitado no colo de Jesus. Paulo, ele vira agora e ele fala o seguinte: o que eu quero para a minha vida é conhecer a Deus e ser achado nele. Quando procurarem por mim, que achem a Deus, porque a partir de agora não existe mais Paulo e existe Deus, não são mais rivais, agora estão juntos. Agora Paulo está em Deus. E quando eu procuro Paulo, eu encontro Deus, porque eles estão juntos. E isso só acontece porque o desejo de Paulo, desde o momento em que ele está no chão, no momento em que ele entende que tudo que ele fez estava errado, a partir de agora ele passa a ser um homem que busca a Deus. Porque nós estamos falando que um curto espaço de tempo, Paulo estava ajoelhado, clamando, e Deus já havia revelado para ele que Ananias ia ali para orar por ele. A vida de Paulo, ela passa a ser uma vida de intensidade com Deus. Ela passa a ser uma vida de relacionamento com Deus, a ponto de nós nos emocionarmos quando nós lemos que o objetivo de Paulo era ser achado. Irmãos, Paulo passa a ser o maior missionário que a gente já viu na história da igreja. Mas Paulo não precisou de ninguém virar para ele e falar: olha, você tem que fazer discípulos. Olha, você precisa fazer. O relacionamento que Paulo buscou com Deus revelou tudo isso. Porque quando Paulo ainda estava no chão, o Senhor virou para ele e falou: tem muito mais coisa que eu ainda vou te revelar. E ele revelou até o último minuto da existência de Paulo. Você vê que quando aquele homem está ali perante um rei, fazendo a sua defesa, o amor que ele expressa por Jesus.
de que ele mostra que de fato ele foi um homem que perseguiu a muitos, mas que a partir de agora ele vira e fala: mas eu fui fiel à visão celestial. Ele vira perante um rei, ele vira e fala o seguinte: estão me acusando, querem me matar, mas eu posso dormir em paz, porque eu fui fiel ao que Deus falou comigo quando eu caí cego. Essa transformação na vida de Paulo é a mesma transformação que o Senhor oferece para mim e para você nessa noite. São processos da nossa caminhada. Nós precisamos nos colocar à disposição de sermos cuidados. Nós precisamos considerar todas as coisas como perda para que possamos ser achados nele. E nós precisamos ser fiéis ao que Deus falou conosco. Porque quando isso acontece, nós passamos a ser achados em Deus. Não sendo mais um justiceiro, mas sendo alguém achado em Deus. Quero te convidar a ficar de pé nesse momento. E eu queria te convidar a fechar os seus olhos nesse momento. Eu já estourei muito tempo e eu quero fazer uma oração com você. Toda transformação que Deus fez na vida de Paulo foi com um objetivo: de que pessoas conhecessem a Deus. E quantas pessoas conheceram a Deus através da vida de Paulo? Quantas pessoas foram transformadas por Deus através da vida de Paulo? A ponto de hoje, 2000 anos depois, nós estamos aqui falando a respeito da vida deste homem. Igrejas ao redor do mundo inteiro nessa noite leram textos que Paulo escreveu. A transformação na vida de Paulo tinha um objetivo. As coisas a qual o Senhor o revelou tinham um objetivo. E era para que mais discípulos seguissem ao Jesus Cristo de Nazaré. A transformação de Deus na sua vida, ela tem o mesmo objetivo: para que mais pessoas conheçam a Deus. De que você seja achado em Deus. Senhor, nós te damos graças pela Tua palavra. Te damos graças pela Tua bondade, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Misericórdia é essa que se renovou ainda nesta manhã. Porque o Senhor é fiel à Tua palavra. Senhor, nós te damos graças por tudo, mas principalmente porque nós somos salvos pelo Senhor. Nós somos escolhidos pelo Senhor. Nós somos libertos pelo Senhor. Mas nós queremos, ó Pai, assim como Paulo, sermos fiéis à visão celestial. Nós queremos, ó Pai, sermos fiéis a tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, que nós possamos olhar para a nossa vida e não ver mais, ó Pai, com certa indiferença para aqueles que estão necessitados do Teu amor. Que a nossa vida ela seja uma vida, ó Pai, empenhada em fazer discípulos para o Teu reino, em servir ao Senhor, em seguir ao Senhor e fazê-lo conhecido. Senhor, que possamos ser achados em Ti, não tendo justiça própria em nós mesmos, mas que o mais importante de nossas vidas é sermos achados em Ti. Para que o Teu nome seja glorificado todos os dias. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Muito obrigado, meus irmãos e minhas irmãs. Foi um prazer estar aqui com vocês.